Você já visitou um museu e percebeu que não parece haver muita coisa separando o público e as obras de arte nos expositores? Muitas vezes existe apenas um cordão de veludo e às vezes nem isso. O que aconteceria se você tropeçasse e esbarrasse em uma prateleira de urnas etruscas de valor inestimável? Bem, elas obviamente quebrariam, mas o que acontece com você depois de tirar os cacos de cerâmica de 3.000 anos de idade do seu cabelo? Se fosse eu, faria a minha expressão mais triste, com lágrimas nos olhos, tremeria o queixo e com a voz trêmula, diria à pessoa do museu: "Ah, foi aquela senhora ali que fez isso." Não, eu não faria isso. Eu daria uma de desentendido e diria: "Eu fiz isso?" A boa notícia é que você não precisa ficar se preocupando. Graças a um punhado de acidentes, agora sabemos o que acontece quando alguém esbarra em um artefato de valor inestimável. Em 2010, uma jovem estava participando de uma aula no Museu Metropolitano de Arte em Nova York, quando tropeçou e acidentalmente abriu um buraco em uma obra de arte de valor inestimável. A pintura em questão era O Ator, de Picasso, que era avaliada em 130 milhões de dólares, até a estudante não identificada abrir um rasgo de 15 centímetros na tela. Um oficial do museu descreveu que as bordas desgastadas da tela pareciam as fibras de um velho tapete de juta. Pelo menos, ela aprendeu algo mais sobre arte. É frágil. Felizmente, os danos não foram tão graves quanto pareciam inicialmente. O rasgo pode ter sido grande, mas foi perto da borda e longe do foco da pintura. Após 3 meses de restauração, ficou tão boa quanto nova. A pintura voltou à parede, desta vez protegida por uma proteção de acrílico, só por precaução. Então, o que aconteceu com nossa desastrada aspirante a especialista em arte? Primeiro, o museu divulgou uma declaração enfatizando que ela não havia se ferido na queda. Então, a moça foi para casa. O museu nem mesmo cobrou o custo para restaurar a pintura. Por mais inadequada que pareça ser, a situação dela é praticamente a norma, sempre que uma obra de arte é danificada. O pior que pode acontecer são os autores serem banidos do museu, mas isso é extremamente raro. Alguns anos antes de O Ator perder sua luta com a jovem, um homem em Cambridge tropeçou em seus cadarços e destruiu completamente 3 vasos insubstituíveis do século XVII. O pior que aconteceu com ele foi o local educadamente lhe pedir que não voltasse ali tão cedo. Mesmo nos casos em que as regras foram infringidas, os museus hesitam em criticar demais os visitantes destrutivos. Por exemplo, em 2016, um casal de idosos danificou gravemente uma das exposições no Museu Nacional dos Relógios da Pensilvânia. O artefato em questão era uma peça única projetada pelo artista James Borden. O casal, que provavelmente deveria saber melhor, começou a puxar as partes móveis do relógio. Eles queriam ver como era aquela rara peça funcionando, mas acabaram derrubando-a no chão. Eu ia fazer uma piada sobre o relógio ficar sem tempo, mas isso pode parecer muito brega, mesmo pra mim. Assim como em incidentes semelhantes em outros museus, os 2 pombinhos foram dispensados sem nem mesmo uma conversa mais severa. Até os que tiram selfie têm que se esforçar muito para chegar a algo mais grave. Em maio de 2016, um fotógrafo aventureiro decidiu que realmente queria uma foto ao lado de uma estátua do rei Sebastião, de Portugal. Infelizmente, para ele, a escultura de 150 anos estava posicionada em um pedestal, a vários metros do chão. A maioria das pessoas se contentaria em registrar o monarca de pedra ao fundo, mas esse turista de 24 anos não era a maioria das pessoas. Em uma exibição impressionante de determinação equivocada, ele decidiu escalar a estrutura em que a escultura ficava em busca da foto perfeita. Nem precisa adivinhar o que aconteceu depois, certo? Se você respondeu, a estátua caiu e se despedaçou, acertou! E ganhou um carro novo! Na verdade, não. Mas o homem em questão acabou sendo preso e multado por destruir o patrimônio da cidade. Embora as pessoas que tirem selfies destrutivas tenham se tornado uma espécie de epidemia, esse é um caso externo. Se isso tivesse acontecido em um ambiente de museu mais tradicional, ele poderia ter saído sem escândalo. Praticamente tudo que você encontra em um museu tem uma apólice de seguro cobrindo tudo. O local pode anotar o nome e as informações de contato do visitante imprudente, mas isso é apenas para preencher a papelada do seguro. Na maioria dos casos, os visitantes são considerados convidados,
o que significa que não são responsabilizados financeiramente pelos danos que causam. Mesmo os funcionários do museu geralmente não perdem seus empregos devido a um erro involuntário. Um grupo de carregadores na Inglaterra descobriu isso quando jogou fora o que se imaginou ser uma caixa vazia. Mais tarde foi revelado que ali havia uma pintura avaliada em mais de 120 mil dólares. Infelizmente, essa descoberta foi feita depois que a caixa foi colocada em uma máquina de trituração, juntamente com uma pilha de outros resíduos. Em 2014, algo semelhante aconteceu na Itália, quando um zelador confundiu arte moderna com uma pilha de lixo. Embora isso pareça uma piada, a escultura em questão consistia em vários pedaços de papelão e jornais amassados. A mesma coisa aconteceu novamente um ano depois, em uma galeria italiana diferente. Dessa vez, com uma pilha de garrafas e confetes que acabou decorando o interior de uma lixeira. Ei, museus! Não quero ter que lhes dizer como fazer o seu trabalho, mas talvez seja a hora de começar a informar e treinar as equipes de limpeza. O que todos esses incidentes têm em comum é que o dano não foi intencional. Mesmo nos casos em que o acidente era 100% evitável, os museus e galerias tendem a relevá-los. O mesmo não acontece quando as pessoas começam a quebrar as coisas de propósito. Em 2012, um homem chamado Andrew Shannon estava visitando um museu na Irlanda, quando abriu um buraco em uma pintura de Monet avaliada em mais de 11 milhões de dólares. Shannon afirmou inicialmente que foi um acidente, mas com as imagens de segurança e a lata de removedor de tinta encontrada em seu bolso, a polícia não estava acreditando nessa versão. A pintura voltou à parede após um projeto de restauração de 17 meses. Mas Shannon não teve tanta sorte, pois pegou 5 anos de prisão após sua pequena façanha. O homem responsável por destruir os vasos que mencionei anteriormente era, na verdade, suspeito da mesma coisa. O museu inicialmente considerou tudo uma fatalidade e até manteve o nome do cidadão, que era Nick Flynn, fora de sua declaração oficial à imprensa. No entanto, as pessoas ficaram desconfiadas quando Flynn começou a dar entrevistas e realmente parecia estar curtindo seus 15 minutos de fama. Os detetives finalmente o absolveram das acusações, mas somente depois que ele passou uma noite sob custódia policial. A lição aqui é que, se você destruir um artefato de valor inestimável, tente não parecer muito feliz com isso. Tudo isso ainda deixa essa grande pergunta a ser respondida. Por que os museus não tomam medidas mais fortes para proteger os itens sob seus cuidados? Se o Museu de Nova York pôde colocar uma pintura atrás de um acrílico, por que todos não fazem isso sempre? Há 2 razões principais para essa aparente falta de segurança. Em primeiro lugar, muitos acham que esses tipos de precauções atrapalham a experiência adequada da arte em exibição. A outra razão é dinheiro. Proteger cada exibição é tão caro que muitos museus não consideram que vale a pena um custo tão alto. Incidentes como eu descrevi hoje são incrivelmente raros, e museus particulares geralmente enfrentam dificuldades financeiras. Embora as joias culturais como a Mona Lisa e o David e Michelangelo sejam valiosas o suficiente para garantir precauções extras, não é prático tratar todas as obras de arte com esse nível de segurança. Então, um conselho para os sábios: se você for a um museu, tenha cuidado. Grandes obras de arte podem perdurar por séculos, e as gerações futuras agradecerão que não haja muitos buracos em nossa herança cultural. A menos que tenha sido de propósito, você provavelmente não teria nenhum problema real, mas até pequenos danos podem levar meses ou até anos para serem reparados completamente. Mas ei, se acontecer com você, não se sinta tão mal. Afinal, ninguém é perfeito, e todos tivemos momentos desastrados ao longo dos anos. Quero dizer, quem sou eu para julgar? Eu destruí 17 vasos Ming de valor inestimável enquanto fazia este vídeo. Em minha defesa, estava muito escuro no estúdio naquela manhã. Ei, quem contou? Qual foi a pior coisa que você já quebrou? Compartilhe conosco nos comentários. E se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas não vá partir meu coração ou qualquer outra coisa. Ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. É só clicar no vídeo da esquerda ou da direita e se divertir. Fique no lado incrível da vida.